Sim, você deve estar aqui por causa do Lula, né? O Lula foi não inocentado, obviamente, mas os direitos políticos dele voltaram para ele. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso no canal. Então, caso você tenha gostado do tema do vídeo de hoje, já aperta no botão de gostei para mostrar que gostou e não se esqueça de se inscrever no canal, né, para dar aquela forcinha, né, que a gente vai comentar um pouco sobre a questão do Lula. Eu vou ler rapidinho a notícia. A notícia é diretamente do site consultorjurídico.com.br, que fala assim: Fachin anula condenações de Lula pela 13ª Vara Federal de Curitiba. O ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal anulou nesta segunda-feira, 8/3, as condenações de Lula no caso Triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia, da sede do Instituto Lula e das doações ao Instituto Lula. Aí já comentando aqui, por causa que, de acordo com Fachin, não teve ligação direta entre os casos do Lula, né, do Instituto Lula, enfim, com a questão da Petrobras, né, principalmente. Continuando. Fachin declarou a 13ª Vara Federal de Curitiba que tinha como titular o ex-juiz Sérgio Moro incompetente para processar e julgar Lula. Com a decisão, o ex-presidente volta a ter direitos políticos e pode disputar eleições. Por que eu dei ênfase no pode? Porque assim, a gente cai em várias possibilidades com relação a isso. Primeira possibilidade, a gente tem que ver primeiro se o Lula vai querer disputar a eleição e se o PT vai querer que o Lula dispute a eleição. Assim, pode parecer óbvio que o PT queira o Lula de volta, mas nunca se sabe, né? O universo da política sempre tem essas reviravoltas, né? E pode ser que o Lula não queira mais se candidatar ou queira se candidatar numa chapa como vice, né? Do Haddad, por exemplo. Então a gente vai comentar um pouco rapidinho sobre o que pode acontecer. E eu separei em 3 tópicos relacionados à justiça, política e à mídia, né? Vamos começar pela justiça, né? A justiça, como o caso do Triplex, o caso do sítio de Atibaia do Lula, enfim, os casos do Lula voltaram à estaca zero, então vai ser julgado de novo, se eu não me engano, pela vara de Brasília, não pela de Curitiba mais, mas pela de Brasília, o que volta do zero os procedimentos processuais em relação ao caso. Ou seja, o Lula não foi absolvido, obviamente, mas tem uma segunda chance para ser absolvido ou ser condenado, enfim. A questão é que a justiça normalmente é lenta, mas ela pode trazer uma velocidade muito alta em relação ao caso Lula, se for em Brasília o mesmo caso de Curitiba. Então a gente não pode ficar com muita esperança em relação a isso. Pode acontecer, pode não acontecer, mas tem a possibilidade. Então essa questão da justiça, ela é bem complicada, porque o Lula pode se candidatar, se ele quiser, em 2022, mas até lá, até a data da posse, ele pode ser inimputável para disputar a eleição novamente. Tudo vai depender da velocidade do processo, se vai ter viés ou não em relação ao processo de novo, porque já foi uma jornada imensa de provar que a vara criminal de Curitiba, organizada pelo Sérgio Moro, né, o ex-juiz e ex-ministro, já tenha sido tão difícil ter provado, entre aspas, que isso realmente aconteceu, que teve uma incompetência por parte deles. Ele usou, o Fachin, o termo incompetência e não outros termos que seriam até mais pesados em relação à conduta do Sérgio Moro em relação ao Lula no caso da Lava Jato. Então a gente tem esses fatores relacionados à justiça. Vamos entrar agora no fator político, que, olha, vai ser um pega pra capar desgraçado, porque assim, todo mundo basicamente tava esperando que o Lula fosse ter os direitos políticos de volta, mas não tão rápido assim, né? Não, pelo menos até a eleição de 2022, né? Então, basicamente, as coisas estão mudando muito rápido. O Moro, não sei se vai continuar a querer
a se pleitear presidente. Huck, menos ainda, né, o Luciano Huck. A questão do Ciro Gomes é mais complicada ainda, porque o Ciro Gomes está focando mais numa direita, centro-direita, no espectro político, para conseguir angariar votos, já que ele não sai dos eternos 12%, por exemplo. Então, no caso dele vai ser mais complicado ainda, porque justamente pode mudar toda a dinâmica de uma tal frente ampla contra o Bolsonaro no segundo turno, possivelmente. E na esquerda muda também algumas coisas, por exemplo, o Haddad, que seria candidato a presidente em 2022, não é mais tanta certeza assim que ele vai ser candidato pelo PT. Talvez ele seja vice do Lula, ou ele seja candidato e o Lula de vice, né? Meio como se fosse Cristina Kirchner lá na Argentina. Então tem esses fatores relacionados à política que podem mudar o jogo, né? Minha opinião pessoal é que eu não vou votar no Lula no primeiro turno, vou votar no segundo, se caso ele estiver lá, justamente pelo fato de que ainda não me convenci de que ele deixou o discurso reformista de lado, porque, para você que não sabe, nos 2 mandatos que o Lula teve, foi um governo de centro-esquerda, mas como um governo de centro-esquerda foi muito focado no reformismo, ou seja, utilizar das próprias instituições, utilizar de apoios da centro-direita, da direita, do centrão político, do legislativo, para conseguir fazer com que suas políticas públicas fossem efetivadas, né, de certa forma. Então eu não acredito ainda que o Lula tenha abandonado esse reformismo. Então, eu pretendo votar no Lula em 2022, caso ele for por segundo turno. Então, porque eu pretendo votar, se caso, por exemplo, o Boulos entre em primeiro turno nas eleições, eu vote nele e deixar o Lula meio como se fosse uma carta na manga, né? Uma segunda opção. Agora vamos lá para a parte da mídia, que a mídia também é uma parte bastante complicada, porque assim, eu vou dividir a mídia entre 2 partes. A primeira, a mídia bolsonarista, e a mídia lavajatista. A primeira mídia bolsonarista tem a possibilidade de que possa haver ataques ao STF novamente. Obviamente não vai ser do mesmo modo, com a mesma intensidade que aconteceu até o caso do Daniel Silveira, eclodir, né, enfim, mas eu acredito que a mídia bolsonarista vai voltar com os ataques, só que de maneira mais amigáveis, entre aspas, né, em relação ao STF. E, obviamente, vão fazer de tudo para atacarem Lula, e o PT e a esquerda como um todo, demonizarem ainda mais a esquerda por causa do Lula, enfim, chamando ele de várias coisas, tentando forçar uma narrativa que particularmente eu acho que é mais voltada à mídia lavajatista, que tem mais esse poder, mas eu já vou chegar na mídia lavajatista. Mídia lavajatista que é, por exemplo, a Globo, os jornais Folha de São Paulo, o Estadão, por exemplo, esses jornalões, esses veículos de mídia, principalmente a Globo, que vão fazer de tudo para demonizar o Lula. Eu tenho certeza sobre isso, porque eles não vão deixar barato essa volta dos direitos políticos ao Lula, e eles sabem que, por mais que o Lula seja reformista, eles preferem muito mais um Paulo Guedes da vida, um Bolsonaro da vida, um Dória comandando o país, que é um modelo bastante neoliberal, do que um governo reformista de centro-esquerda, né? Uma social-democracia, por exemplo. Então, eu creio que a mídia hegemônica vai tentar detonar de todas as formas possíveis o Lula, seja por mídia jornalística, seja por cadernos de economia, seja pela questão mais de entretenimento, como no caso de novelas, que existem diversos exemplos que dá para utilizar, que a Globo utilizou-se de novelas da própria emissora para fomentar uma certa narrativa, né? Para fomentar um espírito do tempo, né? Como aconteceu com o Lula
com o PT e com a esquerda em relação a casos de corrupção que, por mais que tenha envolvido vários outros partidos, principalmente do Centrão, foi com relação ao PT que eles bateram firme cada vez mais, até que chegou o golpe em relação a Dilma Rousseff e a tirada dos direitos políticos até então do Lula, né? Então, levando tudo isso em conta, comente aqui embaixo o que você acha sobre essa volta dos direitos políticos do Lula. Não se sabe ainda, no momento que eu tô gravando o vídeo, não se sabe ainda se ele vai querer, o Lula, não sei se ele vai querer pleitear a presidência. Eu acredito que sim, mas nunca se sabe, eu não ouvi isso falando da boca dele. Então comente aqui embaixo o que você acha sobre isso e o que você acha também sobre esses fatores. Se a mídia vai trazer algum tipo de ataque em relação ao Lula, se a justiça vai dar um andamento maior em relação ao caso Lula em Brasília, se os fatores políticos podem ser favoráveis para o Lula. Então comente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. E se você for um inscrito recorrente no canal, assiste bastante os vídeos, cogite em apoiar no catarse.me/autismopensante, que lá tem alguns benefícios bem legais para você. Então é isso, espero ver você na próxima. Até a próxima, tchau!